Várias das coisas que você conhece hoje sobre o Japão ou surgiram, ou pelo menos começaram a ter a cara que tem hoje durante o período Edo. Na cultura pop, Samurai X, Gintama, Nioh, Basilisk, Ganbare Goemon e até mesmo a área de Inazuma em Genshin Impact. Todos se passam ou foram inspirados nesse momento histórico, que ocorreu durante os anos 1603 e 1868. Foi um período que, em muitos aspectos, definiu as diretrizes de como o Japão iria ser dali pra frente e iria deixar a sua marca na história. Esse é o vídeo introdutório de uma série que irá focar em especial na vida cotidiana do período. Costumes, artes, prazeres, instituições, mitos, vida privada, religião, culinária e muito mais. A vida cultural do período Edo era vibrante, única, porém, foi uma época de muitos contrastes, onde liberdade e opressão se sobrepunham o tempo todo. Mas calma, antes vamos entender algumas coisas. Tá, mas de onde vem esse nome? Por que Edo? Bem, Edo nada mais é do que o primeiro nome de uma cidadezinha que talvez você tenha ouvido falar chamada Tóquio. E era lá onde o Shogun dessa época morava. Para os desavisados, o Shogun nada mais era do que o verdadeiro detentor do poder político e militar do Japão na época, e isso foi uma realidade por mais de 700 anos. Ao contrário do que se pode pensar, o imperador não possuía poder de fato, mas nem sempre foi assim. O título de Shogun, lá no período Heian, significava apenas que você era o general responsável por comandar algumas tropas em um contexto de guerra a serviço do imperador. Mas esses generais começaram a acumular bastante poder e influência. Afinal, eles que tinham à disposição homens e armas. Lá pelo ano 1180, duas famílias haviam acumulado bastante poder e influência. E só havia espaço para uma família poderosa. E elas entraram em guerra. E dessa briga, o vencedor, agora sem oposição e ninguém que pudesse detê-lo, se tornou o Shogun absoluto. Que agora era tão poderoso que nem mesmo precisava dar ouvidos ao imperador, e começou a mandar e desmandar do país lá da cidade de Kamakura, que era onde ele morava, deixando o imperador, que sempre morou em Kyoto, chupando o dedo. E assim começou o Shogunato Kamakura. Os shoguns passam seu título de pai para filho, igual a um rei ou imperador, com raras exceções em que isso não aconteceu. O Shogunato Kamakura durou 141 anos, mas nem tudo é para sempre. Depois que os mongóis invadiram o Japão, ou pelo menos tentaram invadir, o Shogunato Kamakura perdeu muito prestígio. Seus vassalos se rebelaram, alegando má gerência da crise, e ficaram descontentes com a falta de recompensas e espólios após a vitória com os mongóis. Isso levou a uma revolta que removeu os shoguns de Kamakura e colocou no lugar deles a família Ashikaga. Os shoguns da família Ashikaga permaneceram no poder por longos 237 anos. Ao contrário da família anterior, eles fizeram de Kyoto a sua morada. Foi uma época de relativa prosperidade e avanço cultural e econômico. Mas nem tudo é para sempre. Até que um dia, uma crise de sucessão para decidir quem seria o próximo shogun levou o país a tomar dois lados. E essa situação, que primeiramente parecia ser algo passageiro e inofensivo, se agravou cada vez mais e fez com que a nação mergulhasse em uma crise profunda. Uma guerra que foi um verdadeiro Battle Royale da vida real, onde ninguém era de ninguém, todo mundo era inimigo de todo mundo, conhecido como Sengoku Jidai. Eu vou ter uma longa série de vídeos sobre essa época, aguardem. O período Sengoku foi um período de caos. Pessoas morriam todos os dias e havia incerteza onde quer que você fosse. O país estava dividido em dezenas de senhores feudais que tentavam fazer um nome para si, cheios de ambição. Um deles, chamado Oda Nobunaga, talvez tenha sido o mais ambicioso deles. Seu gênio militar permitiu que ele conquistasse o Japão quase inteiro. Porém, seu sonho de unir o país sob uma só bandeira foi interrompido perto de ser realizado. Ele foi traído por um dos seus servos. Hideyoshi Toyotomi, o seu mais fiel general, tomou seu lugar. Hideyoshi também era um hábil comandante militar e em pouco tempo realizou o sonho do seu falecido mestre, unificando o Japão. O governo Hideyoshi foi curto, mas apesar disso, ele tomou algumas decisões bem polêmicas. Hideyoshi morreu em 1598, deixando apenas o seu filho pequeno para ser seu herdeiro. Algumas pessoas aceitaram isso de boa. Bem, pode ser a criança, não tem problema. Mas outras tinham um candidato melhor. Um tal de Ieyasu Tokugawa,
que nada mais era do que o homem mais rico e poderoso da época. E lá vamos nós de novo. O país mais uma vez se dividiu entre dois lados para decidir quem seria o próximo shogun. Façam suas apostas. Alerta de spoilers, o período Edo também é conhecido como período Tokugawa. E temos um vencedor. Se você apostou Tokugawa, você venceu. Agora ele é o shogun. Mas para ficar longe do imperador e da morada do antigo shogunato, que era Kyoto, Tokugawa decidiu ir para leste, para a região de Kanto, que era a região de onde ele vinha. Ele escolheu uma pequena vila pesqueira chamada Edo, e lá seria sua nova morada. E dessa pequena vila pesqueira, um governo repressivo iria nascer, que iria fechar o país por mais de 250 anos. E no próximo vídeo, nós vamos entender o motivo dos Tokugawa isolarem o país, e qual a relação desse isolamento com o período Sengoku. E isso é tudo, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve para continuar sabendo sobre a história do Japão em detalhes. Muito obrigado.